Muito bem, bem-vindos então à nossa perícope de hoje, que é para o quarto domingo no Advento, que é uma perícope conhecida, que é Isaías 7, 10 a 17. O conteúdo histórico é bem delineado, bem definido aqui e fica fácil para nós nos aproximarmos da perícope específica. Nós sabemos que o início do século VIII em Judá foi um século, um início muito próspero, muito cheio de paz, cheio de desenvolvimento, florescente, enfim. Mas a segunda parte deste século, os últimos 50 anos, foram o contrário, uma parte bastante conturbada, bastante confusa do ponto de vista religioso e do ponto de vista político. Anterior ao nosso texto, que é o capítulo 7, os versículos 1 a 9, falam sobre Acaz, o rei de Judá, que não quer se aliar com os reis de Efraim, que fica ao norte de Israel, e o rei da Síria, que fica mais ao norte de Efraim. Esses dois estão se coligando para se defrontarem com o poder maior da Assíria, que fica bem mais ao norte. A Síria está ameaçando invadir e, portanto, os reis de Efraim, Israel, e o rei da Síria querem unir forças com o rei de Judá, Acaz, para que possam, então, ir contra a Assíria. E, por isso, esses dois reis querem depor Acaz e, no seu lugar, colocar um rei que seja manipulado, seja um títere na mão desses dois para que mude a opinião e venham, então, os três a se defrontar com a Assíria. E o que faz o rei de Judá? Ele fica apavorado. Ele e o povo tremem, o texto bíblico até é bastante irônico ali, bastante sarcástico, e diz assim que ele treme de medo como as árvores do bosque no dia de ventania. E aí então Deus manda o profeta Isaías acalmar Acaz, e ele diz apenas para Acaz: creia, confie, não faça nada, Deus vai fazer. E apesar dos fatos que são bastante críticos, Deus está no controle e essa é a mensagem que Isaías traz para ele. Mas, e aí entra o nosso texto um pouco antes, nós vemos que entre os versículos 9 e 10, começamos no versículo 10, mas entre os versículos 9 e 10 há uma espécie de uma elipse histórica, há um intervalo. Não sabemos de quanto tempo é esse intervalo, mas o fato é que, aparentemente, Acaz, em vez de se unir a Israel e Síria, ele vai lá por cima para se unir com a Assíria. E aí está um erro político e também um erro de caráter teológico. E então, de novo, o Senhor envia o profeta Isaías para entrar em contato com Acaz. E aí entra o nosso texto em questão. E aí diz o versículo 10... no hebraico, Vayosef Yahweh daver el Acaz lemor. Vayosef, o verbo é Yasaf, em si, Yasaf significa continuar, né? E aqui é simplesmente um imperfeito com verbo consecutivo, e continuou Yahweh, o Senhor, a falar, daver está no infinitivo aqui, infinitivo construto, a falar para Acaz, dizendo, versículo 11, She'al lecha ot me'im Yahweh Eloheika. She'al é um imperativo do verbo sha'al, simples imperativo, significa pergunta, indaga, né? Aqui diz, está ligado à expressão leká, que é a preposição le, com o sufixo da segunda. Muitas vezes a tendência quer dizer, né, algo pergunta para ti, né? Mas isso seria uma tradução literal. Na verdade, isso é uma expressão idiomática hebraica comum, tá?
em que esse Eleká está colocando ênfase no imperativo, na segunda pessoa, então. Então, simplesmente aqui ele tecnicamente é chamado de um dativo ético, né? Mas que tem um caráter apenas enfático. Então, pergunta ou indaga por um sinal, meim, me da parte de novo, uma expressão idiomática, im é da companhia de, mas da parte do Senhor, oriundo do Senhor, tá? Eloheika, teu Deus. É interessante que aqui, mesmo com essa situação toda, aqui o profeta Isaías se dirige a Acaz como sendo alguém temente a Deus. Tá? Adiante. Hamek she'ala o hageveach lema elah. Hamek, o verbo é amak, a raiz dele, aqui você tem um rífel, e no rífel o verbo significa fazer fundo. Como é um imperativo aqui, então faze fundo, ou seja, escava fundo, não é? Nesse sentido. She'alá. Aqui está um pequeno problema, porque She'alá talvez esteja conectado com o verbo lá no início, Sha'al, né? Mas ele não faz muito sentido. Você tem o Kamisre como direcional, então tornaria isso um substantivo, então fazer fundo na pergunta, na indagação, mas isso não faz muito sentido. A Septuaginta, no nota de rodapé, ela apresenta uma alternativa para ler She'olá, quer dizer, em direção ao Sheol. Isso faz mais sentido, evidentemente. A Vulgata segue o mesmo caminho da Septuaginta. Então, faze fundo em direção ao Sheol, ou então, hageveach, o verbo é gavar, e aqui de novo você está no rífel, não é? Também é imperativo do rífel, fazer alto, quer dizer, o contrário. Escavar para baixo e agora fazer para cima, para o alto. Tá? Lemaelá, de novo, Kamisre, direcional, agora para o mais alto. Então vai escava para cima, para o alto, e em direção ao mais alto, tá? Em direção aos céus. Então você tem os dois opostos aqui. Ele no meio, escolhe ou para baixo ou para cima, um sinal do universo, tá? Porque Deus tem o comando de tudo, Deus tem o controle sobre tudo, não escolhe algo do teu nível, mas escolhe algo que supera as tuas perspectivas. Então esse é o sentido do versículo 11. Versículo 12, Vayomer ahas lo esh'al velo anase et Yahweh. E disse a Acaz, lo esh'al, então o verbo é sha'al, de novo, não perguntarei, simples imperfeito. Velo anase, o verbo é nassá, e nassá significa simplesmente testar, e não testarei, é um simples imperfeito, primeira como um singular, não testarei et Yahweh, o Senhor, ou Yahweh. Aqui não se sabe bem o que Acaz está querendo dizer. Ou ele tem conhecimento teológico, né? Ou ele está na dúvida. Se você pede por um sinal, é como fazer uma oração. Imagina, se Deus atende o sinal, o que você vai fazer com ele? Esse é um problema. Né? Então, ele fica assim. Alguns acham que ele está se manifestando de uma forma, digamos assim, com desconfiança e incredulidade. Versículo 13. Vayomer Shim'una Beit David. Aqui não tem um sujeito nessa frase, e não se sabe se é Yahweh, no princípio, que está falando, ou se é o profeta. Mas lá na última palavra a gente descobre que é o profeta. Na última palavra desse versículo.
Então vamos ficar aqui. E disse Isaías, ou o profeta, agora, claro, enviado do Senhor. Shim'u-na, Shim'u depois é imperativo, segunda pessoa do plural. Aqui temos um plural do verbo chamar. Tá? Então, abre seu leque, não é só o rei, mas é para toda a casa de Davi. Então, ouvi, pois, esse na aqui é uma espécie de respeito, né, espécie de consideração. Tá? Então, ouvi, pois, casa de Davi. Então, o leque está ampliado. Am'at mikem haleot anashim ki taleu gam et Elohai. Me'at em si quer dizer pouco. Pouco. É pouco. Agora, antes de me'at, você tem uma partícula interrogativa aqui. Então, é uma pergunta. É pouco, mikem, a partir de vós, né? É min mais o sufixo da segunda masculino plural. É pouco de vós, agora, haleot vem do verbo laat, e a forma é do rífio, infinitivo construto. O verbo laá, em hebraico, significa causar, no rífio, causar, cansar, exaurir, no sentido de esgotar as forças, não é? Incomodar tanto que esgota as forças de alguém. Então, é pouco de vós exaurir homens. Agora, ki gam, né? Esse ki, isoladamente, é simplesmente que, certo? Mas quando está ligado a gam, significa e também, tá? Ou mas também. Tá? Mas também e causareis exaurir, continua o rifle aqui, et Elohai, o meu Deus. Elohai, tem um Elohim com um artigo definido da primeira pessoa do singular, o meu Deus. Então, veja que lá em cima você tem Eloheika, versículo 11, e aqui você tem Elohai, o meu Deus. Parece haver um distanciamento aqui do profeta em relação ao rei. Versículo 14, Laken yiten Adonai hu lakem ot. Laken, muito comum no texto bíblico, e por isso, em razão disso, em conclusão, iten Adonai, iten é o verbo natan, imperfeito, simplesmente a terceira pessoa do verbo natan, por isso dará Adonai. Normalmente a gente não traduz Adonai como Adonai. Adon significa Senhor. Agora, Adonai é meu Senhor. Embora seja diferente de Yahweh, né? Tem mais um caráter de hierarquia, né? De soberania aqui, mas ele tem um sufixo. Então, por isso dará o meu Senhor Hu. Esse Hu é enfático, ele não precisava nem estar aqui. Por isso dará o meu próprio Senhor, talvez essa seria a tradução adequada. Ele mesmo, o meu Senhor, a vós outros, para vós um sinal. Hine, e aí vem agora uma questão polêmica, prepare-se para ela. Hine ha'alma hara veyoletet ben. Ukerat chamou Immanuel. Eis que, e agora vem Alma, e já se gastou tanta tinta em torno de Alma, mas dentro do contexto bíblico, né, Alma é sempre normalmente é traduzido por virgem, né, mas às vezes o contexto de Alma apresenta uma moça, jovem, evidentemente, não é? Que é madura, sexualmente madura, não casada, e que está sendo apresentada aqui. Muitas vezes há uma relação com betulá, que é um outro termo
que também é usado, que está dentro da mesma descrição. Agora observe que aqui você tem um artigo ha-alma, a virgem. A minha opção é por virgem aqui, mesmo porque o Evangelho em Mateus 1, que é o Evangelho do dia, vai citar isso, vai citar partenos lá, que é a palavra que aqui no Antigo Testamento é usada na Septuaginta. Né? Septuaginta opta por partenos e Mateus, o evangelista, usa o mesmo termo lá. Então, a alma. Agora, esse artigo aqui, a virgem, mas a alma poderia ser até um vocativo. O hebraico trabalha com o artigo num substantivo, pode torná-lo vocativo. Vamos adiante. Hará veioledet ben. Hará é simplesmente aqui um particípio feminino, singular, do verbo estativo. Significa estar grávida. É o estado, está grávida. Então, veioledet. Ioledet é um particípio feminino singular. E está dando à luz. Veja toda essa questão da simultaneidade. Isso aqui é uma profecia, e a profecia muitas vezes tem esse caráter de simultaneidade. Está sendo anunciada e ao mesmo tempo está acontecendo. Tá? Esse é o caráter da profecia. Tá? Então, a virgem está grávida, está dando à luz, está gerando um filho. Vekarat. Observem esse verbo aqui. Aí está o problema, porque vekarat, não é vekarata, nem vekará, mas vekarat, que é uma forma feminina, né? Da segunda feminina singular do perfeito do verbo kará. E aí como é que as coisas se conectam? Possivelmente, talvez devia tomar então alma lá no começo como um vocativo. E aí traduzir esta forma, e chamarás, referindo-se à forma feminina. É claro que nenhuma tradução moderna, a versão moderna apresenta isso na segunda pessoa feminina. Eles optam pelo quê? Optam por Qumran. Os manuscritos de Qumran trazem kará, que é a terceira masculina singular, que é a forma, enfim. Mas aí você tem que fazer modificações no texto, né? Nas consoantes. Né? Enfim, fica aí pelo menos alguma coisa a se chamar a atenção. Então, e chamarás o seu nome, Immanuel. Dá para dissecar Immanuel, com nu, como anachnu, nós, e eu, Deus, uma abreviação de Elohim. Então, é conosco Deus, ou conosco está Deus. Você pode fazer uma frase nominal desta aqui. Versículo 15. Hem'a udevash yokel ledato. Hem'a é um produto vindo do leite, uma coalhada. Dicionários às vezes trazem uma forma, um tipo de iogurte. Em contextos de calor, você não pode guardar o leite por muito tempo. Então, ele transforma numa coalhada ou num iogurte, que é uma guloseima, né? Com as quais se recebem pessoas distintas. Né? A história de Abraão, lá em Gênesis 18, quando ele vê aqueles 3 homens, ele vai correndo preparar uma coalhada. O termo é o mesmo aqui. Né? Então, uma coalhada, o iogurte e mel, yokel, imperfeito, ele comerá ledato. Ledato, aqui é o verbo yadá, e aqui é o infinitivo construto, com a preposição le. Talvez traduzir um sentido um pouco mais temporal, né? Quando no seu conhecimento, quando na sua experiência, quando ele chegar a esse estado de experiência, de crescimento, maos bará
ubahor batov. Maos vem do verbo maas, aqui também é um infinitivo construto, não é? Rejeitar. Tá? Então, quando no seu conhecimento, rejeitar B, e se constrói com a preposição B, o mal, um sinal do objeto direto, rejeitará o mal e bahor, vem do verbo bahar, também aqui o infinitivo construto, escolher o bom, o bem. Então aqui você tem um contexto de uma linguagem que parece transparecer a imagem de um rei, né? Devido à alimentação que é expressa aqui, que é a alimentação de reis. Versículo 16, que beter-me yeda hanahar maos bara ubahor batov. Porque beterem é comum, antes que, e aí sempre usado com imperfeito, e antes que conheça ou saiba, o verbo yadá, o rapaz ou o menino, maos, simplesmente, como lá em cima, rejeitar. Aqui você não tem o vaf, que é a vogal o holem, como a vogal mater, né? Mas essa é uma possibilidade também. Rejeitar o mal e escolher o bem. Teleazef ha'adama asher ata katz mipenei shenei malkeiha. Ou então, melakeiha, perdão. Então, o verbo teazef, imperfeito, terceira feminina singular do verbo azaf, abandonar, né, desamparar. O sujeito é Adamá. Então, a terra será desamparada. Agora, Asher ata katz mipenei, quer dizer, katz vem do verbo kutz, significa tremer, aqui é um particípio masculino singular, em que estás tremendo, atá, né, estás tremendo, diante de ambos os seus reis. Para ficar mais claro, talvez, será desamparada a terra, né, diante de cujos reis tu estás tremendo. Então, será desamparada a terra diante de cujos reis tu estás tremendo. Referência aqui aos dois reis de Israel e, evidentemente, da Síria. Versículo 17. Yavi Yahweh aleika ve'al ameka ve'al beit havika. Yavi é a forma do rifle, do verbo bo, quer dizer, Yahweh fará vir. Veja a ação de Deus por detrás desse projeto. Não é uma iniciativa dos povos, mas Deus está intervindo. Né? É o Senhor da história, é o protagonista dos eventos. Né? Então, o Senhor fará vir para ti, Aleika, e para o teu povo, Ameká, ve'al beit avika, e a casa, ou sobre a casa do teu pai. Yamin asher lu ba'u lemiom sur Efraim me'al Yehuda et melech Ashur. Yamim, asher, então, dias que não vieram, ba'u vem do verbo bo, que é a terceira masculino plural, dias que não vieram desde o dia da partida, sur, tá? Desde o dia da partida de Efraim, ou desde o dia da separação, sur significa partida ou separação, disjunção, não é? De Efraim, me'al Yehudá. Al aqui no sentido de, quando usado com me, é mais no sentido de companhia, né? Da companhia de Judá. Quer dizer, quando o reino do norte, Israel, se separou de Judá. E aí termina com uma
a expressão forte, destacada, Et Melech Ashur, ou seja, a saber. Quem é esse indivíduo? A saber, Et. O sinal do objeto direto aqui coloca essa frase num destaque. O rei da Assíria. Ashur, Assíria. Bom, esse é o texto e como é para o quarto domingo no Advento, então, eu acho que o foco evidente tem que ser a figura do Emanuel aqui. Quer dizer, é importante saber que nesse contexto da história do povo de Deus, né, num contexto de dúvida, como ocorre aqui, de descrença, Deus anuncia o Emanuel. Isso mostra que, mesmo nesse contexto, Deus não abre mão da sua promessa. Deus não quebra a sua promessa, que vem desde lá dos inícios, porque Deus é fiel às suas promessas. Não importa o que o ser humano faz. Tá? Isso não tira a responsabilidade do ser humano, porque ele não crê, mas Deus continua sendo fiel à sua promessa. E o sinal de Deus é o Emanuel. Quer dizer, e aí é bom retomar sempre que isto não é em si uma novidade. Ela é uma novidade num sentido, mas historicamente Deus está presente com o seu povo desde o Egito, no êxodo, na peregrinação, na conquista. Deus está lá com a sua presença contínua, visível, na nuvem, na aparição, etc. Então, uma familiaridade muito grande com a presença de Deus na história desse povo. Aqui nós temos uma extensão dessa promessa, ou seja, uma espécie assim de ampliação, corporificação dessa promessa. Né? Deus estivera na história do povo e agora ele está na forma da sua presença com o Emanuel encarnado. O Emanuel encarnado, quer dizer, e com o Emanuel encarnado, o rei está sendo apresentado. E por vezes ele não é crido, por vezes ele não é considerado, outras vezes não é nem esperado, mas esse é o sinal de Deus que aponta para uma libertação maior, para mais plena, mais viva e eterna para todos. Esse é o texto.